Eu vou falar para vocês sobre envelhecimento ativo. Esse foi o marco político que, enquanto eu era diretor da Organização Mundial da Saúde, na Assembleia Mundial do Envelhecimento, que teve lugar em Madrid, em 2002, nós tivemos a oportunidade de lançar e que desde então vem influenciando políticas públicas, mas também pesquisa, também atividade de sociedades civis, de forma que é um marco político que tem tido bastante influência nesses últimos 12 anos, e eu vou falar por que nós tivemos que atualizá-lo e fazer uma revisão que está aqui já em português do Brasil, mas já está em português. Nós estamos vivendo 30 anos mais do que os nossos avós e nossos filhos, nossos netos, ainda mais. E isso tem repercussões imensas. É o e daí? Qual é a importância desse fato de que nós estamos experimentando uma revolução? E é uma revolução. E eu posso dizer isso sumarizando com esse dado. De 1950 a 2050, apenas um século em termos da história da humanidade, é um estalar de Deus, não é nada. E neste século, nós vamos ver a população geral, a população total de todo o mundo, aumentar de 3,7. É muita gente. Nós vamos ter que nutrir, dar educação, empregos dignos, o impacto disso, do ponto de vista ambiental, mas eu estou falando de menos de 4 vezes. Vejam o aumento que terá a população de mais de 60 anos, 10 vezes. A população com mais de 80 anos, 27 vezes, de 14 milhões, quando muitos de nós, eu inclusive, éramos crianças. E neste século, nós vamos ver um aumento da população com necessidades especiais, com mais de 80 anos, uns riscos de doenças crônicas, não transmissíveis, aumentando em 27 vezes, de 14 milhões para quase 400 milhões. Nós podemos ver aqui esse envelhecimento global de uma forma dinâmica. Nós vemos que em 2030, apenas um país, que era o Japão, tinha uma proporção de pessoas com mais de 60 anos, que é a situação atual, já de outros países, com mais de 30% de sua população sexagenários ou com idades superiores. Nós vamos ver que em 2050 esse quadro é muito diferente, inclusive Portugal, que será um dos países mais envelhecidos. O Brasil só não está nessa projeção porque, de acordo com as Nações Unidas, a proporção seria de 29,7%. De acordo com as nossas projeções no Brasil, já terá passado de 30%. Isso é revolucionário. Quando eu era criança, ninguém poderia imaginar, nem quando criança, quando eu era um estudante de medicina, nós falávamos de uma explosão demográfica. E hoje nós estamos falando de um envelhecimento galopante. Essa rapidez do envelhecimento global, ela pode mostrar o contraste quando nós comparamos um país como a França, que levou mais de 140 anos para dobrar a proporção de idosos, de 7% para 14%, coisa que no Brasil nós vamos fazer em 19 anos, o mesmo que a China. A Índia, grandes populações, imensas populações, um pouquinho mais do que nos tocará a nós no Brasil e a China. Isso é revolução. Que em uma geração nós estejamos replicando a experiência que a França, um país já dos mais poderosos e ricos no século XIX, levou muito mais tempo, com muito mais riquezas. E esse é um retrato de uma pirâmide clássica, com uma base grande, para cada vez mais uma forma de pala de canhão. Em 2060, nós estaremos tão envelhecidos quanto os países mais envelhecidos da Europa hoje.
Nós vemos aí de uma população hoje em torno de 24 milhões, nos próximos 50 anos atingirá 78. Nós vamos passar de 12% hoje para 34% no ano 2065. E se vocês acharem que 2065 é um futuro muito distante, não é? Basta que você seja um estudante hoje de nutrição, de fisioterapia ou de medicina, e que se forme no final desse ano, e que tenha, como eu, uma vida profissional, eu já de 45 anos, e eu lhes garanto que se eu continuar vivo, eu ainda vou estar trabalhando daqui a 5 décadas. É o tempo da minha vida profissional, como eu espero venha a ser o tempo de vida profissional de quem está se formando em medicina hoje. Esse é o futuro que cada vez mais vai influenciar a prática, não só de profissionais de saúde, de todas as disciplinas. E vamos comparar o que acontece em termos de envelhecimento populacional num país ainda em vias de desenvolvimento e um país como o Canadá altamente desenvolvido. Em 1950, a proporção de pessoas com mais de 60 anos no Brasil era de em torno de 5%. O Canadá mais que o dobro. Em 2015, hoje, nós temos no Brasil 12%. O Canadá, 2 vezes mais. Em 2050, no entanto, de acordo com as nossas projeções do Instituto Brasileiro de Demografia, nós vamos ter mais idosos do que o Canadá. Isso é revolucionário. Que um país ainda em vias de desenvolvimento esteja envelhecendo de uma forma tão rápida, sem precedentes na história da humanidade. Eu poderia sumarizar isso dizendo que países desenvolvidos primeiro se tornaram ricos para depois envelhecer. Os países em desenvolvimento estão envelhecendo antes de serem ricos. Nós ainda temos problemas de pobreza, de miséria, de desigualdade, problemas de ensino público, problemas de meio ambiente, de esgoto, de água potável, e de repente, nós estamos envelhecendo de uma forma tão rápida e revolucionária. É uma revolução. E eu estou acertando isso, ciente de que eu estou falando aqui em Portugal, aqui na Europa, porque eu acho que não se pode começar uma conferência internacional sem traçar o panorama global do que nos toca e do que nos irá influenciar, seja na Europa, na América Latina, na África, na Ásia e qualquer continente. Daí a importância de nós adotarmos uma perspectiva de curso de vida. Nós estamos todos no mesmo barco. Estamos nós, os mais velhos, envelhecendo, como estão aqueles que são mais jovens aqui, que terão quase que com certeza o fato de que também vão envelhecer. E o que nós queremos é seguir a vida em vermelho, em termos de nossa capacidade funcional. Quando nascemos, nós somos totalmente dependentes, claro, alguém que nos cuide. E muito rapidamente nós chegamos ao pique da nossa capacidade funcional. Em torno dos 25, 30 anos, nossa força muscular, a nossa rapidez, nossa capacidade ventilatória, cardiovascular. E a partir daí, nós vamos começar um declínio. O Cristiano Ronaldo não será para sempre o maior jogador da história, excetuando o Pelé. Ele também terá alguém por trás que virá mais rápido, com mais força, com mais capacidade ventilatória. E pouco a pouco é o nosso destino, é o envelhecimento. Nós vamos chegar aos 85, 90 anos com uma capacidade funcional muito abaixo daquela que nós tínhamos no ápice de nossa juventude. Eu não corro mais em torno do quarteirão com a velocidade que eu tinha aos 25 anos. Não importa. Desde que eu esteja acima da capacidade, do limiar da incapacidade, eu continuo independente, eu continuo sendo um recurso potencial para a minha sociedade, para a minha comunidade, para a minha família. O problema está
naquele curso, aquele percurso, aquela trajetória em amarelo. Você nunca atinge o máximo da sua capacidade funcional por causa da pobreza, da desigualdade, de seus pais terem um nível educacional mais baixo, viver num ambiente poluído, não ter um nível educacional alto, tudo isso contribuindo para que você não chegue ao mesmo pique que o Cristiano tinha. E a partir daí a gente começa a cair rápido. Esses infelizes, também pelos determinantes sociais da saúde, que não tiveram aquele pique de capacidade funcional e começam a cair rápido, também porque tem uma hipertensão que poderia ter sido prevenida e não foi. E essa hipertensão que não encontra a resposta adequada dos serviços de saúde, e que vai se complicando, e o descenso é rápido, e ele está estressado, trabalha demasiado, não tem condições de descanso, de usufruir da vida, e que termina aos 60 anos tendo um acidente cerebrovascular, um derrame. E pode estar vivo 30 anos depois, abaixo do limiar de incapacidade. Não lhe interessa, nem tampouco a sociedade. E a qualidade de vida desses 30 anos, mais de vida hemiplégico, com problemas de fala e etc., não será a mesma que tem aquele que continua envelhecendo acima do limiar. Outra coisa importante é que esse limiar não é rígido. Ele não precisa ser tão alto. Se nós mexermos no meio ambiente, tanto físico, certo não mostra. Se nós baixarmos o limiar de incapacidade, nós podemos ter o mesmo problema de uma artrose no joelho, mas agora vivemos num ambiente mais adequado, em que nós vamos ter suporte, em que vamos ter um meio físico e também um meio social que nos dê o suporte para continuarmos, apesar do joelho ou artrose, a ter total independência. Depende muito do contexto onde nós envelhecemos. E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que a qualquer momento nós podemos fazer isso. Uma intervenção, suponha, aos 50 anos, aos 60 ou aos 70, você era sedentário, estava com sobrepeso, sua pressão arterial estava inadequada, estava alta, e você, através de uma intervenção individual, mas que nós podemos replicar a nível da sociedade, nós corrigirmos esse descenso, fazendo com que nós possamos continuar acima do limiar de incapacidade por mais tempo. Com a revolução da longevidade, a vida está deixando de ser uma corrida de 100 metros, que você vem com todo o gás, com toda a energia, para chegar àquele fim, aos 50, 60 anos, que era o que correspondia aos nossos pais, aos nossos avós. E cada vez mais vem sendo uma maratona. E eu não estou dizendo isso porque os Jogos Olímpicos serão na minha cidade, eu acho. Cada vez mais se torna uma maratona. E todos vocês sabem que para fazer uma maratona é necessário ter estratégias, é necessário ter suporte, é necessário que a gente saiba o que está fazendo para poder chegar ao final dessa maratona bem. E nós então perguntaríamos, a sociedade está preparada? E eu vou ilustrar a minha resposta através desse exemplo. Quando você entra no prédio onde eu trabalhei durante 13 anos, na Organização Mundial da Saúde, você sai do claro para um ambiente semi-escuro, do edifício, de terra, e você se depara logo com essa escadaria imponente de mármore negro, com estrias brancas, que te confundem a visão. Você, sobretudo se tem mais de 60 anos, precisa de um determinado tempo para ver bem o que está acontecendo. Parece mais um tobogã, um grande escorregador do que uma escadaria. Mas você tem que baixar. Você tem que descer, porque lá embaixo está a biblioteca, o restaurante, a sala do conselho, as salas de reuniões. E você toma coragem e começa a descer. Para complicar um pouco, os degraus são muito largos e são baixos, inusitados.
é um prédio que foi construído em 1950, antes das normas atuais em vigor. Você não vê, pelas características desse mármore negro com estrias brancas, tampouco você pode sentir com seus pés. Mas você tem duas chances. Você pode cair para a esquerda e bater com a cabeça na verdade, ou cair para a direita, onde você encontra um jardim de carne. A única coisa que mudou, e eu estive nesse prédio há pouco tempo, semanas, é que os jardins de cactos cresceram. Não foi possível, durante os meus anos todos na organização, e mais 8 desde que eu saí, convencer a direção ao colocar um corrimão no centro, uma direita, uma esquerda. Não pode. Esteticamente isso não é admissível. Mas é admissível que as pessoas possam correr o risco de levar um tombo, de ter uma fratura da cadeira, independente da idade, que se nós colocarmos as lentes do envelhecimento para examinar esses casos, que todos utilizam, não, mas aqui não tem idoso. Tem. A diretora-geral é a única que pode se aposentar depois dos 65 anos. Mas, apesar disso, essa escada é utilizada pelos embaixadores, pelos chefes da missão, pelos filhos dos funcionários, por crianças que por aí passam, por acaso. Se nós colocarmos a lente do envelhecimento e corrigirmos um corrimão, colocando uma estria branca, indicando quando um degrau começa e o outro acaba, todos se beneficiariam. Uma sociedade que seja amiga do idoso será amiga de todos. E nós? Nós, individualmente, estamos preparados? Será que nós estamos preparados para entender que 5 décadas, dos 60 aos 110, há uma imensa heterogeneidade, uma diversidade potente, que nós, mais idosos, somos muito mais diferentes entre si do que um grupo de adolescentes. Nós tivemos muito mais décadas, experiências e eventos de vida para nos diferenciarmos. Diferenças em termos de gênero, de nível socioeconômico, de nacionalidade, de grupo de idade. Eu estou na mesma caixa que a minha mãe, que tem 98 anos. Somos idosos. De cultura, de raças, de capacidade funcional, de identidade sexual. Mas não. Nós vemos os idosos como se fossem todos homogêneos, iguais. E nós sabemos, com essa perspectiva de curso de vida, que nós precisamos acumular ao longo da vida os 4 capitais importantes para que nós possamos envelhecer bem. Primeiro, o capital vital. Eu acho que universalmente todos concordam que para envelhecer bem, primeiro vem a saúde. Saúde absolutamente capital. Mas também conhecimentos. Não só para um grupo como nós, diferenciados universitários, mas é para aquele mecânico de automóvel que até 20 anos atrás, tudo o que ele precisava saber era mecânica. Hoje ele precisa saber mecânica e eletrônica. E se ele não aprendeu eletrônica, ele já perdeu o emprego aos 40 anos. Não precisa chegar aos 60. Aumentar o capital de conhecimentos depende de nós, de nossa atitude, de nós buscarmos esses conhecimentos. Mas também depende das oportunidades que a sociedade, que o poder público, que os nossos empregadores, públicos, privados ou não, estamos dando ao nosso capital humano, que sempre é o capital mais importante de qualquer setor. Também no nosso capital social, que a gente possa acumular esse capital ao longo da vida, porque quando nós mais precisarmos dele, talvez cheguemos à conclusão que dele não contamos. E uma sugestão que eu dou para todos, não só para os mais idosos, não sejam ranzinzas. Adulto ranzinza é muito chato, mas idoso ranzinza, a sociedade acaba não tolerando. Sejam como meu
querido sogro, que faleceu há 2 anos, e que no final da sua longa vida, ele morreu com 104, meu filho por acaso estava visitando, meu filho mora em Londres, o enfermeiro não o conhecia, ele no hospital, daí há poucos dias faleceu, e a enfermeira perguntou: você, eu não conheço, quem é você? E o velhinho, frágil, mas cognitivamente intacto, respondeu: é meu neto. Ah, ele é seu neto, doutor Gesualdo, claro. Me lembra de novo, filhos, quantos o senhor tem? Ah, por enquanto só 3. E esse bom humor que o caracterizava fazia com que ele estivesse cercado de capital social quando ele mais precisava dele. E o financeiro? O dinheiro não resolve tudo, mas ajuda muito. E nós sabemos disso. E poucos são, estou falando a nível da humanidade, globalmente, poucos são os que têm o privilégio de juntar esse dinheiro, de fazer essas economias. Estamos vivendo aqui em Portugal, como nós agora no Brasil, uma calamitosa crise financeira, econômica, moral, política, ética. E, evidentemente, poucos são aqueles que conseguem juntar o seu capital para o final da sua vida. Mas sempre fica essa mensagem. Quanto mais cedo naquele curso de vida começarmos a juntar, a acumular esses capitais, melhor. Mas nunca é tarde demais. Se você é sedentário e continua sendo aos 65, comece a fazer uma atividade física. Deixe de fumar. Faça uma dieta saudável. Procure fazer as coisas que podem dar lucro, que não serão tão grandes como se você tivesse feito essas intervenções aos 15, 20, aos 30 ou aos 50 anos. Mas terá um lucro. E o que fazer para facilitar o acúmulo desses capitais? Eu, talvez de uma forma muito enviesada, não neutro absolutamente, diria que essa perspectiva do envelhecimento ativo nos ajuda muito. Essa era a capa que tinha da Organização Mundial da Saúde, em 2002, e se vocês olharem e abrirem esse documento curto, 48 páginas, para que as pessoas possam ler em um formato agradável, e que a mensagem já está na capa. E a cada página dupla, as mãos elas se fecham e se abrem, num movimento de aplauso, celebrando o envelhecimento. A mensagem é clara: envelhecer é bom, morrer cedo não presta. E isso está já caracterizado no design dessa capa e a definição que vem logo de início. O que é envelhecimento ativo? É o processo de otimizar oportunidades para saúde, participação e segurança, proteção, de modo que a gente possa ter mais qualidade de vida à medida em que nós envelhecemos. Serve para o indivíduo a otimização dessas oportunidades, como serve para a sociedade como um todo. Saúde nós já falamos. Participação significa ter direitos. Não é apenas ter capacidade funcional. É a sociedade nos permitir continuarmos nós a prestar uma contribuição. Se a sociedade não o permitir, nós vamos terminar com a infeliz palavra, que eu não sei bem aqui no Portugal, nem tanto, mas no Brasil, traduziram retirement para aposentadoria. Te mandam para aposento, lá no fundo da casa. É isso que nos cabe. Queremos estar no aposento? Não. Eu quero estar como protagonista da minha vida e brigando pelos meus direitos de continuar participando plenamente da minha sociedade. E claro, chegará um dia que talvez eu precise de proteção, de segurança, de um teto sobre a cabeça, de comida sobre a mesa, de um pouco de dinheiro no bolso, para poder continuar contribuindo e para poder ter um mínimo de qualidade de vida. E, meus amigos, centenas de milhões de pessoas envelhecem hoje no mundo sem ter esse mínimo do teto, da comida e da renda limpa. Mas 2002 já faz muito tempo.
E claro, o marco político, ele continua e continuou sendo influente. Aquelas ideias eram santas. Mas nós precisávamos atualizar, trazer os conhecimentos acumulados ao longo de mais de uma década, que foi o que nós fizemos com esse novo documento do meu Centro Internacional da Longevidade, mas também traduzido pela Aliança dos Centros Internacionais da Longevidade, que já são hoje presentes em 17 países, que eu tenho o privilégio, a honra de presidir, e nós lançamos na ONU, em Nova York, no final do ano passado, esse documento que, como eu disse, já está traduzido para o português. E o que nós vimos em particular que precisava ser arejado, trazendo novos conhecimentos? Uma posição central na questão de direitos dos idosos. Ontem foi celebrado o Dia Internacional da Prevenção contra a Violência e o Maltrato das Pessoas Idosas. Quantos de vocês sabem que há um dia de prevenção? Por favor, levantem os dedos. Vejam, muitos mais precisam tomar conhecimento disso. Eu vi 5 ou 6 mãos elevadas. E, no entanto, a Organização Mundial da Saúde, em 2000, junto com a ONU, declarou a necessidade desse dia, porque continua sendo um tabu, um estigma.